Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é 16 de novembro de 2020. Vamos para mais uma aula? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. E hoje nós vamos falar de frações. Aí vocês me perguntam: mas o que é fração, professora Biló? Fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamada de fração. Talvez seja difícil imaginar isso. Então, nós vamos aplicar uma situação cotidiana. Eu tenho pizzas. A primeira foi dividida em duas partes, que eu leio 1/2 ou metade. A segunda, eu tenho 3 cestos. A pizza foi dividida em 6 partes. E a última, eu tenho 4/8. A pizza foi dividida em 8 partes. E eu tenho a representação com um número em cima e um embaixo. E tenho também com um número à esquerda e outro à direita. Agora imagina que você vai a uma pizzaria e recebe aquela pizza bem redonda. Aí você corta em 2 metades iguais. Em termos matemáticos, cada uma dessas metades é vista como 1/2. Mas você não foi à pizzaria sozinho. Você foi com seus 7 amigos e cada um cortou um pedaço igual de pizza para si. Sendo assim, na visão matemática, cada um comeu 1/8 da pizza que antes era inteira. Mas agora, vamos supor que um dos seus amigos não gosta de pizza. Então, ele dá o pedaço dele para você. Você comeu 2 pedaços do inteiro, dividido em 8 partes. Logo, você comeu 2/8. Viu? O quanto é fácil? É uma situação que acontece no seu dia a dia. Quando você vai a uma pizzaria, quando você corta uma maçã em casa, que a mamãe pede para dividir ao meio. Então, são situações bem conhecidas. Ok? Vamos conhecer, então, os 2 elementos principais de uma fração? Mas, antes de conhecermos esses 2 elementos, vamos relembrar o nome dos termos da divisão? Eu tenho o número 10, que é o dividendo, o número 3, que é o divisor. Eu tenho o número 3, que está em vermelho, que é o quociente. E eu tenho o número 1, que é o resto. O quociente é o resultado da divisão. Por que eu apresentei esses termos primeiro? Para a gente entender o que é numerador e denominador. Numerador é o dividendo, olha aí, o número que será dividido e que representa a parte. Que parte? A parte inteira da fração, conhecido como número de cima. E denominador é o divisor, o número que representa o todo e que vai dividir a parte. Ele representa a quantidade total de partes em que o numerador será dividido, conhecido como número de baixo. Não disse que seria fácil? Atenção, meninos e meninas. Agora nós vamos ver como se lê uma fração. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/5, 4/7, 7/8, 15/9, 1/10, 1/100, 1/1000,
milésimos. Super fácil, eu sei que vocês irão aprender rapidinho. Então, vamos praticar? Um sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvetes e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Olha ele distribuindo aí os sorvetes. Observe a fração que representa esta venda. Eu tenho um inteiro aqui, que foi dividido em 2 partes e uma está pintada de vermelho. A questão 16 é a seguinte: qual das frações abaixo também pode representar a quantidade vendida de sorvetes? Lembrando que ele vendeu a metade. Agora ficou fácil, né? A questão 17 é o seguinte: escreva a fração que representa a parte colorida de cada retângulo. Você vai olhar o numerador, são as partes coloridas, você coloca o número, que é o que fica em cima, e o denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido, ok? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha acompanhar. Beijinhos, beijocas e beijões da professora Biló. Uhul!